é que a Polícia Civil acabou de trazer detalhes, eu diria assustadores, desse crime que causou a morte das 3 pessoas na véspera de Natal. A Polícia Civil não tem dúvidas de que Deise dos Anjos é a responsável pela morte de pelo menos 4 pessoas. As investigações, então, apontaram até o momento que ela teria pesquisado, comprado e usado essa substância, o arsênio, para matar 3 pessoas através do bolo e também o Paulo dos Anjos no mês de setembro. Segundo as informações do Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul, foi encontrada essa substância, então, no corpo do Paulo, que passou por uma exumação. A gente lembra, né, que ele morreu no mês de setembro, inicialmente por uma intoxicação alimentar, depois de ter tomado café com leite, um leite em pó e também bananas. O corpo, então, passou por essa exumação. O Departamento Médico Legal realizou essas análises e constatou a presença do arsênio. E com isso, então, o Paulo também foi morto por envenenamento e a principal suspeita é justamente a Deise. A gente também atualiza as informações que os delegados nos passaram aqui com relação a essa motivação, né? A polícia acredita que o principal alvo da Deise era justamente a Zeli, porque tanto agora, no final do ano, quando a família comeu esse bolo, quanto no mês de setembro, foi justamente a Deise quem levou esses elementos para a casa da família. A polícia está trabalhando com a possibilidade, então, nesse momento, de que o arsênio tenha sido misturado com a farinha no mês de dezembro e com o leite em pó no mês de setembro. A gente também tem a atualização com relação à defesa da Deise, que nos mandou as seguintes informações. Disseram que as declarações que foram divulgadas na coletiva de imprensa ainda não foram judicializadas no processo sobre o caso e, assim, a defesa aguarda, então, a integridade dos documentos e dessas provas para fazer a análise e também essa manifestação. A gente, claro, segue acompanhando. Isso, então, trouxe mais detalhes sobre o trabalho de investigação nesse caso e disse hoje que Deise Moura dos Anjos, então, pesquisou, comprou, recebeu e usou o arsênio para matar pelo menos 4 pessoas. Além das 3 pessoas que comeram o bolo, também o sogro dela, que foi morto em setembro. A gente vem acompanhando nessa semana, foi realizada a exumação do corpo do Paulo. Ele passou também por toda uma análise para verificar a presença, então, de possíveis elementos e também de veneno. E o Instituto Geral de Perícias confirmou hoje, então, a presença dessa substância arsênio. Inclusive, foi considerada a segunda maior presença desse veneno no corpo entre essas 4 vítimas. Essa quantidade foi encontrada principalmente no estômago. E com essa informação, então, a polícia não tem dúvidas de que ela foi a responsável pela morte de pelo menos 4 pessoas da mesma família. A gente já vinha acompanhando esse caso, também temos uma atualização com relação ao estado de saúde da Zeli, que foi quem fez esse bolo. Hoje ela recebeu alta do hospital depois de cerca de 3 semanas. Bom, sobre esse trabalho de investigação da polícia, vamos ouvir o que diz a delegada regional. Nós não temos dúvida nenhuma de que esta pessoa, ela pesquisou o veneno, ela pesquisou uma receita de veneno que fosse inodora e ela chega, então, numa composição química que ela tenta montar. A gente percebeu isso através das compras que ela efetuou nos sites. E a partir dessa combinação de elementos, ela começa a tentar, então, envenenar pessoas familiares, na verdade, chegando na morte do sogro. A motivação desses crimes ainda não está esclarecida, mas a polícia já sabe que há uma série de desavenças e que o principal alvo seria justamente a Zeli. Por quê? O arsênio, ele foi colocado tanto na farinha, que foi usada para fazer esse bolo que a família comeu ali na semana do Natal, quanto no leite em pó, que foi usado para fazer um café com leite. E nesses 2 casos, quem levou
tanto o leite quanto a farinha para a casa dessa família foi justamente a Deise. Então, esses elementos ajudam a polícia a entender que um dos principais alvos foi a Zeli, porque ela foi hospitalizada tanto em setembro quanto agora no mês de dezembro. E como a gente trouxe a informação, recebeu alta hoje. Bom, a gente também tem mais detalhes. Quem passa é o delegado Marcos Veloso, que está trabalhando na investigação. Vamos conferir. Ela tentou cremar o corpo do sogro, se introduzir na família e não conseguiu porque faltou a assinatura de um médico, porque precisam de 2 médicos para assinar. A polícia também está investigando se a Deise tem relação com a morte de outras pessoas próximas a ela. E esse trabalho de investigação, então, vai seguir. A Deise, que está presa no presídio de Torres. Bom, a gente também tem uma manifestação da defesa dela que declarou que aguarda a integralidade dos documentos e provas para fazer uma análise. Só depois, então, deve se manifestar sobre esse caso, mas reforçando a informação que a polícia nos passou hoje aqui de que não tem dúvidas de que ela seria a responsável pela morte de pelo menos 4 pessoas da mesma família.